Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente em abibliovocê.com.br. Hoje eu quero meditar com você sobre um estudo que vou realizar com uma igreja, que se trata sobre como ensinar na escola bíblica dominical. Hoje vou tratar da primeira parte. A primeira parte trata do discurso sobre a Bíblia, de como nós podemos falar sobre a Bíblia de forma que possa ser entendida pelas pessoas. Nós vamos falar sabendo que há uma inspiração do Espírito Santo, sim, mas que nós precisamos também nos preparar e fazer o melhor uso das capacidades, dos talentos e dos dons que o Senhor nos deu. Inclusive o próprio dom da mensagem, de pregar, é um dom que Deus dá às pessoas. E o dom do ensino é um desses dons. E é necessário que você desenvolva esse dom, e não que esse dom fique adormecido por algum motivo. Eu quero só deixar um breve alerta a você, é que você não pense que as técnicas de ensino bíblico são para diminuir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. As técnicas do ensino bíblico, elas são feitas para facilitar que você comunique a vontade de Deus a outras pessoas. Vamos entender o que eu quero dizer. A palavra de Deus nos diz que as coisas naturais se compreendem de modo natural e que as coisas espirituais se compreendem de modo espiritual. Isso significa, em linhas gerais, o que eu vou te dizer agora. O Espírito Santo, quando quer se revelar a você, ele se revela imediatamente, como um raio, e você entende imediatamente, em questão de frações de segundo, se pudéssemos contar o tempo. Mas agora, quando você vai se comunicar com uma pessoa, você tem fatores envolvidos aí. Por exemplo, nós somos seres biológicos. Isso envolve tanto a nossa voz, quanto nossa mentalidade, quanto o nosso estado de saúde, e isso influencia na forma de comunicação que vamos agir. Nós também temos uma cultura que vai influir na forma como vamos entender uma coisa ou outra. Portanto, nós temos que comunicar o espiritual de forma material, porque somos seres materiais. Mas o Espírito Santo vai comunicar espiritualmente, que é imediato, instantâneo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas agora, o Espírito Santo prega? Não. Deus deu esse privilégio de pregar, de anunciar a palavra dele somente aos homens. Deu esse privilégio exclusivo a seres materiais. Então, se nós não somos espirituais, se não podemos usar a forma de comunicar do Espírito Santo, mas podemos usar a nossa forma de comunicar como seres biológicos, seres humanos, e a nossa forma de raciocínio especificamente, nós devemos usar essa forma de raciocínio para que sejamos entendidos por outros homens e mulheres também. Então é necessário que você não pense que você usar uma técnica para comunicar a palavra de Deus é como extinguir o Espírito, muito pelo contrário. É você valorizar o Espírito, procurando equilibrar a sua parte carnal ou humana com o que o Espírito Santo te diz, né? O apóstolo Paulo diz que nós temos duas naturezas, material e carnal. Isso é de fato. Então você não pode pensar que você vai agir somente como se fosse um espírito e pudesse comunicar como se fosse o Espírito Santo. Não pode. Você tem que se comunicar na forma que um ser humano se comunica. Então por isso devemos tomar cuidado com as técnicas. O que as técnicas nos ajudam? Elas nos ajudam a definir melhor a linguagem humana, definir melhor as coisas que vamos explicar, para que elas possam ser entendidas da melhor forma possível por aquelas pessoas com as quais estamos nos comunicando. E ajuda também que nós entendamos o que comunicam a nós. Se o pastor faz um sermão e comunica alguma coisa à igreja, você que está assistindo, usando determinadas técnicas também, além da própria iluminação do Espírito Santo, você vai entender melhor o que o pastor está falando.
Então as técnicas que vamos falar aqui, só para deixar bem claro para aqueles que pensam que técnica é destruição do vínculo com o Espírito Santo. Não é isso. A técnica é para valorizar e para usar corretamente a nossa condição humana perante Deus e que possamos realmente falar com discernimento. E nós falamos porque somos seres humanos e a fala é uma forma propriamente animal de se falar, não é uma forma espiritual. Os anjos, você não sabe como os anjos agem, não sabe como os anjos se comunicam, pode ser automático. Portanto, dizer que nós falamos de uma forma parecida com as dos anjos não é a mesma coisa, tá? Pode até uma comunicação em algum nível, mas agora a comunicação dos anjos não é usar o som, a via física do som, mas é espiritual. E nós vamos discutir isso porque isso é só um exemplo que eu estou dando, tá? Para mostrar que a comunicação espiritual é uma coisa, a comunicação humana é outra. A técnica visa a comunicação humana. Então, tendo isso em consideração, nós vamos buscar a forma mais fácil das pessoas entenderem a palavra de Deus, de compreenderem o que nós comunicamos sobre a palavra de Deus. Então é por isso que nós vamos usar a técnica. E a primeira coisa que eu quero falar com você, antes de entrar propriamente na técnica, é dizer que a escola dominical é lugar de discutir o essencial nos ensinamentos bíblicos, para que possamos aplicar o sentido dessas coisas à nossa vida. As coisas têm um sentido, e tem um sentido primeiro, um sentido universal, que é verdade em qualquer lugar do mundo, por mais que queiram dizer que não é, mas vai ser verdade em qualquer lugar do mundo. Você vai aprender isso mais à frente. Em outra aula eu vou tentar falar sobre isso, embora meu objetivo aqui seja simplificar as coisas. Nessa questão de você querer buscar o sentido inicial do autor, de Deus naquela palavra, para você começar isso, você não pode ir direto, eu quero o sentido agora. Não tem como você chegar nesse sentido imediatamente. Você tem que começar buscando conhecer o que é essencial no texto que você está estudando, no texto que você está lendo. O que é uma coisa essencial? Uma coisa essencial é uma coisa que tem a ver com a essência das coisas. Aí você pensa, a essência é o que? É o cheiro de um perfume? Não, não tem nada a ver com isso, embora tenha um pouco a ver também. O que faz a essência daquele perfume ser aquele perfume? É o cheiro específico daquele perfume, uma característica do aroma. Não um aroma qualquer, é um aroma agradável e adequado que você reconhece que é o Chanel número 5, por exemplo, e não um outro perfume qualquer. Então você sabe que aquela característica específica, aquele conjunto de características formam aquele perfume. Por exemplo, a igreja, digamos, ela tem algumas características fundamentais, né? Nós poderíamos dizer que ela tem algumas outras ideias que estão envoltas nisso. Mas a igreja é servir a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, crer nele como Salvador, pregar a salvação e ensinar a salvação. Isso é fundamental, digamos assim. Pode ser tratar uma coisinha ou outra, mas o básico é isso. Você pode, por exemplo, dizer que a música faz parte da igreja. Sim, faz parte. Mas agora, a música não é o essencial. Por quê? Porque a finalidade não é a música. A finalidade é o louvor. E o louvor está em quê? Em servir a Jesus Cristo. Entendeu? Não estou falando contra a música. A música é muito importante na igreja, é muito importante no culto. Só estou te dizendo que ela se torna uma coisa que serve à essência da igreja e não que se torna a própria essência da igreja, como alguns pensam que é erroneamente, certo? Então, só botando essa diferença. Vou dar uns exemplos de que a essência é aquilo que você não pode tirar das coisas sem corromper aquilo que ela é. Por exemplo, se você tirar da igreja a noção de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e nos veio salvar o homem, tirar isso, deixou de ser igreja. Você não pode tirar. Tirou, não é igreja. Entendeu? É uma coisa, e a essência é Jesus nasceu, ressuscitou dentre os mortos, nós devemos adorá-lo, pregar, e tirou alguma coisa dessa,
essencial deixou de ser igreja, se tornou outra coisa, se tornou uma seita ou qualquer outra coisa, mas não é mais igreja. Por exemplo, o ser humano. O que você não pode tirar do homem para que ele deixe de ser homem? Digamos, mesmo que ele esteja em uma situação de doença terrível, que não possa se comunicar, nada, ou que seja até considerado quase que como morto, o que torna o homem não homem é você tirar a alma dele. E existe algum exame para saber se você tirou a alma de uma pessoa? Não existe. Não existe exame para isso. Você pode dizer, o cérebro não está morto, não sei o quê, mas você não sabe se a alma está ali. Então aquilo é um ser humano. Mas quando ocorre, por exemplo, o falecimento, você não tem um ser humano, você tem um corpo, que é diferente, porque não tem alma mais. Então essa é a diferença. Deixou de ser humano e se tornou um corpo. Um exemplo bem simples para mostrar sobre o homem. Agora, quanto ao animal e o vegetal, pegando aquela filosofia mais antiga, o animal é o que se move, digamos assim, e ao mesmo tempo tem vida. O vegetal ele também se move muito lentamente, mas tem vida, né? Então, para você deixar que aquilo se corrompa totalmente e deixe de ser um animal ou vegetal, se a gente for usar os dois ao mesmo tempo, você tem que tirar deles a vida e o movimento. Você tirou a vida, ele não pode ser nem animal nem vegetal. Tirou o movimento, também é a mesma coisa, entendeu? E o mineral, por exemplo, eu tenho um mineral X, o que eu posso tirar do mineral para que ele deixe de ser um mineral? Ora, você modificar a estrutura química daquele animal, daquele mineral, melhor dizendo. Se modificou a estrutura química daquele mineral, ele pode se tornar um outro mineral, não mais aquele mineral que você conhece, que você esperava que fosse. Claro que isso não são todos que podem fazer, são químicos, pessoas especialistas que sabem fazer isso, mas você pode modificar a natureza de um mineral, né? Uma coisa diferente, porque você mudou a essência dele. Sei lá, tirou alguns elétrons, digamos assim, não sei exatamente, não é minha especialidade, não é minha praia, mas digamos que você altere a carga elétrica dele de alguma forma, a configuração do átomo, aí deixa de ser um mineral de X e se torna um mineral Y, digamos assim. Isso seria até plausível, né? Mas não sei como se faz, mas pode ser feito. Deixaria de ser ouro e viraria, sei lá, prata, não sei. Estou especulando aleatoriamente sobre um exemplo de química que eu não domino também muito. Um discurso, por exemplo, aí já entra na nossa praia. O que faz um discurso ser um discurso? São os seus termos e a sua coerência. Se eu tiro os termos do discurso e tiro a coerência do discurso, ele deixa de ser um discurso e se torna qualquer coisa, você está falando qualquer coisa. Se eu começar a falar para você assim, blá 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 blá, o que eu disse? Nada, porque não tem termos nem coerência. O blá blá blá, ele já indica uma falta de termos e de coerência. Já é um tipo de vocalização que indica isso, né? Então é necessário que nós entendamos que precisamos do essencial, e o essencial é o que você não pode tirar de uma coisa sem que ela deixe de existir como ela deve ser, tá bom? Essa explicação rápida aí é fundamental para a gente entender o que nós vamos estudar sobre como ensinar a Bíblia. Para ensinar na escola dominical é necessário estruturar o discurso. Então, nós vamos começar o nosso estudo pensando exatamente sobre como estruturar o discurso. Porque se você conhece a estrutura, depois nós vamos passar para a análise da Bíblia, passar para a interpretação das Escrituras e você vai poder entender melhor porque você conseguiu entender a estrutura. Conseguindo entender a estrutura, você consegue encontrar as outras coisas e o sentido final da coisa também, tá? O discurso só é possível se você souber o que vai dizer, ou seja, se eu vou proferir um discurso, eu tenho que saber o que vou dizer. É um pressuposto básico, né? Mas nós vamos estudar pela estrutura antes de saber o que vamos dizer, porque nós queremos apenas conhecer a estrutura para quando nós começarmos a dizer alguma coisa em nosso estudo, nós estarmos fundamentados numa estrutura que organize nosso pensamento. Então a finalidade da estrutura é a organização.
e por isso nós vamos começar por ela. Antes de você começar a pesquisar, antes de você começar a analisar, você precisa ter uma estrutura em mente, para que essa estrutura te oriente em como organizar o discurso, ou seja, a aula que você vai dar na escola dominical, ou até um sermão, se for assim a vontade de Deus. É necessário conhecer a estrutura do discurso, inclusive para analisar e pesquisar por os discursos tem uma estrutura em comum. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça diferente, os discursos são muito parecidos. Não existem discursos muito diferentes, digamos assim. Os discursos são de uma forma muito semelhante em sua estrutura, e é isso que nós vamos estudar. Por enquanto nós vamos parar por aqui. Você já sabe que precisamos estudar a estrutura e que é necessária a técnica sobre isso. Conhecendo essa técnica, essa necessidade da técnica e que nós precisamos disso para ensinar melhor na escola dominical, nós vamos para outra aula num próximo vídeo. Que Deus o abençoe e participe conosco dessa série de estudos sobre como ensinar na escola bíblica dominical.